Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Peixe é o Meu Negócio. E a gente está aqui hoje para compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve algumas semanas atrás no Seafood Latin America, que aconteceu em São Paulo no dia 17, 18 e 19 de outubro. Oi, pessoal! Eu estou aqui para mais um vídeo da sessão Peixe é o Meu Negócio e estou aqui para compartilhar com vocês a experiência que nós tivemos no Seafood Latin America, que aconteceu em São Paulo nos dias 17, 18 e 19 de outubro. Lá estiveram circulando mais de 3.100 pessoas, mais de 75 expositores e 30 horas de atração. Dessas atrações, teve rodada de negócios, que gerou mais de 120 encontros entre as empresas compradoras de pescado e os expositores. Além disso, teve o evento do Agricultura, do Sincope e o Seafood Talks, que a equipe do Vaiaco esteve presente para moderar o painel sobre peixe branco, salmão, camarão e tilápia. E aproveito então a oportunidade para agradecer ao Ricardo Torres e toda a equipe do Seafood Brasil, assim como a Letícia da Francal, por essa oportunidade e o convite de nós moderarmos, então, os painéis no Seafood Talks. E hoje, então, eu tenho a honra e a alegria aqui de chamar para conversar com a gente a Letícia Batiston, que é a mais nova contratada do Sebrae de Santa Catarina. Ela é analista do Sebrae e também é gestora de dados e redes sociais aqui do canal. Letícia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda. Olá, pessoal. É um prazer contribuir aqui com a tua sessão, que já é um sucesso. Obrigada, Lê. Eu queria que tu contasse para nós um pouco de como foi essa experiência de estar no Seafood Show Latin America. Bem, Fernanda, foi incrível, né? Nós pudemos conhecer e nos conectar com diversas empresas que estão trabalhando, produzindo, processando, distribuindo pescado para toda a região Latino-América, inclusive para países europeus, né? Então, foi uma experiência fantástica em termos culturais, em termos de entender também como as empresas que distribuem e produzem, processam, pensam nos consumidores, inovam e quais são os focos e as estratégias utilizadas para, de fato, serem certeiros e fazerem negócios que são competitivos para a cadeia, né? E quando a gente pensa em países como Chile, Peru, nós estamos falando de, principalmente o Chile, né? Um grande país exportador que inova. Inclusive, o Brasil é o segundo maior importador do salmão chileno, né? Então, foi fantástico poder vivenciar tudo isso e conversar com essas empresas. Uhum. E já falando no salmão, eu queria que tu contasse para nós a experiência de poder moderar um painel lá no Seafood Talks sobre salmão. Bem, foi de fato um desafio muito grande, mas foi incrível. Eu moderei o painel de salmão, né, que falava um pouquinho sobre produção, comércio e perspectivas futuras, e participaram desse painel o Matias Cirano, que trabalha na Cermaq, o Max Domingues, que é da empresa Aquachile, e também o Thiago Derrer, que é da Condeli, que é uma empresa que processa e distribui salmão, e é uma empresa, inclusive, catarinense, né? Foi incrível porque nós debatemos justamente sobre as inovações que acontecem dentro da indústria, as inovações focadas nos clientes, né? Inclusive as estratégias de distribuição, se é um peixe resfriado, se é um peixe congelado, né? Se é um conceito fresh frozen, congelado integralmente, né? E como eles definem essas estratégias e como o ecossistema de inovação, principalmente chileno, atua para entregar produtos de alto valor agregado para o mercado consumidor e exportar e ter uma balança comercial positiva dentro do setor de pescado. Tu sabes que tu comentou agora sobre Fresh Frozen e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, tanto na fala do Fábio, no painel de carcinicultura, quanto no Sim. teu painel de salmão, porque é um mito, né, Lê? A gente às vezes acha que o peixe que é mais fresco, ele tem mais frescor. E, na verdade, às vezes, se você tem um congelamento rápido, que é o Fresh Frozen, tu consegue agregar aí, manter tanto a textura, sabor e condição do peixe, ou do camarão, né? Para mim, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Esse mito de que peixe fresco, na verdade, às vezes o peixe congelado tem muito mais frescor do que o peixe fresco. Sim, com E, certeza.
E aí, só um adendo, né? Teve um painel que foi sobre a comercialização e representantes do varejo e do food service. E eles falaram muito sobre isso, né? São mitos e falta comunicação, falta instrução para o consumidor e também falta, né, comunicação junto com quem está vendendo o pescado, né? Com os peixeiros, as pessoas que estão lá de fato atendendo o cliente e ofertando para eles o produto que melhor atende os seus desejos, as suas necessidades naquele momento. Acho que a comunicação é importante, né? Eu mesma achava que o peixe fresco, né, aquele peixe que não teve congelamento, tinha mais frescor. E depois que eu fui no Seafood, eu já mudei esse meu olhar como consumidora. Letícia, eu queria que contasse para a gente, então, sobre os peixes brancos. O que foi falado no painel? Os peixes brancos eu me surpreendi bastante, gostei bastante. Gostei muito de participar desse painel, né? Esse painel contou com o Pablo Basso, que é da Iberconsa, uma empresa da Argentina, e também do Martinho Colpani, né? Que é aqui do Brasil, no estado de São Paulo, presidente da Coperpanga, que representa aí a cadeia produtiva do panga no Brasil. Eu gostei muito, achei bem interessante quando o Pablo falou justamente do Fresh Frozen, né? Eu conversei com ele depois do painel e ele relatou que a principal estratégia hoje de ofertar o camarão é o Fresh Frozen. Ele entrega o camarão, ele exporta esse camarão para diversos países, para a Ásia, congelado integralmente. Então esse camarão ele está fresco quando ele chega nos restaurantes japoneses, né? E também foi interessante ele falar dos processos de congelamento, né, da distribuição e principalmente dos diferentes cortes e dos selos e certificações, porque nós estamos falando de uma indústria pesqueira e ele comentou que o congelamento ocorre dentro dos barcos dos produtos capturados, né? E eles são muito preocupados com as questões de certificações ambientais e até mesmo ESG, que foi uma pergunta que eu fiz para ele, né? Como manter essa indústria sustentável. Em relação ao panga, que é um peixe que está sendo produzido no Brasil com uma qualidade muito superior, que é o peixe que chega aqui, o que tu tem de novidade para contar para a gente? Qual que foi a tua percepção em relação ao painel com o Colpani? Bem, segundo os dados que ele comentou lá, e ele mencionou que a cadeia produtiva do panga está se estruturando muito bem, né, que você já tem um apoio de todos os órgãos, né, uma estruturação de todos os produtores, muitas pessoas querendo produzir, e o mais interessante é que já está sendo ofertado no varejo, né, hoje eles ofertam o peixe inteiro, mas que tem ainda a possibilidade de ofertar o filé, e um filé que vai chegar para o consumidor final num valor muito mais acessível se a gente comparar com o valor hoje da tilápia, e tem toda a questão dos custos, né, claro. Então, nós estamos falando de conseguirmos atender outros públicos, né, que hoje não consomem ou consomem pouco pescado. E, segundo ele tem certeza que é uma promessa para a aquicultura nacional, e eu confesso que eu fiquei bastante motivada e acredito. Achei muito interessante essa proposta e acho que a gente precisa, quando estiver ofertando esse produto, né, que eu comentei com ele e ele me falou que tem essa preocupação, de diferenciar. Né? Ele falou, nós não queremos cortar o mercado asiático que exporta para o Brasil. Nós queremos ofertar também um produto de alta qualidade, mas fazer a diferenciação dos dois produtos, que é um produto criado aqui no Brasil, que segue vários critérios, e que esse produto tem uma qualidade e que esse consumidor vai poder acessar o produto em várias redes, que inclusive já tem interesse na compra, mas que ainda não tem uma quantidade para ofertar suficiente. Uhum. Eu lembro que ele comentou, né, que a demanda é muito maior do que a oferta, né, que tem bastante procura por esse peixe, mas infelizmente não tem tanta produção ainda no Brasil. Lembrando, Lê, que a gente aqui no Brasil tem diversos estados que ainda não têm autorização da produção desse peixe. Por exemplo, Santa Catarina é um estado que não tem autorização da produção de panga. E uma coisa interessante que eu vou fazer o link, então, do panga com a tilápia, é que assim como o panga brasileiro tem uma qualidade excelente, eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas estou ansiosa, a tilápia brasileira também, fora do Brasil, ela tem uma qualidade muito superior a outras produções de tilápia.
né? O que aí também, fora o frescor, né, que é oferecido, principalmente no mercado dos Estados Unidos. Eu vou fazer o link, então, do painel que eu tive a oportunidade de moderar também, com o Ramon Amaral, da Brazilian Fish, com o Felipe Junqueira, da BTJ, e com o Nicolas Landolt, da Tilabras. A gente conversou também sobre diferentes perfis de consumidor, né, principalmente dessa mudança pós-pandemia, em relação ao tipo de produto, né, desde filé de tilápia congelado ou fresco, até, por exemplo, uma carne moída, um peixe inteiro, acessando também diversas classes sociais e fazendo que outras pessoas também possam consumir esse pescado, essa proteína de alto valor nutricional. Claro, isso é super importante, né? Porque a gente sabe que hoje o consumo é 10 quilos per capita, abaixo do recomendado, 9,5, e a gente sabe que a gente também precisa trabalhar outros públicos, né? Como o público infantil. Então, quando a gente pega aquela diversidade de produtos, né, ofertados aí por uma das empresas que você conversou, a gente de fato fica feliz, né? E lembrando que a gente tem que comunicar com os pais para vender também para quem vai consumir, mas comunicar com quem compra, para aumentar o Sim. consumo, né? A gente precisa de uma cultura de consumo. É recomendado pela Organização Mundial de Saúde o consumo de 12 quilos, né? A média mundial são 20 quilos de pescado por habitante, o Brasil está na metade, e cerca de 10 quilos de peixe de cultivo que são consumidos, 6 quilos são de tilápia, né? Que é um peixe que ele vem de saúde, né? Pelo alto valor nutricional, carne branca, e como tu estava falando, Lê, a questão também de um peixe que é um corte sem espinha, né? Que é o corte in V. O que mais me chamou a atenção nesse painel foi a questão da certificação, né? Eles estão olhando para certificações para acessar tanto os mercados consumidores exigentes nacionais, né? Tem muita gente olhando no rótulo, vendo como é que esse peixe está produzido, em relação a bem-estar, em relação à saúde desses animais, e também nos pilares ESG. E também é um requisito, né, para a exportação desse peixe, desse produto, para os mercados aí dos Estados Unidos, inclusive o mercado árabe. Letícia, queria que tu compartilhasse com a gente em relação à inovação, que eu sei que é um tema que tu adora conversar sobre isso. Falar para a gente o que aconteceu no Agrifutura. O Agrifutura foi um momento bem interessante, estava ocorrendo ali pertinho do Seafood Talks, né? Ele foi promovido pelo Instituto de Pesca, pela APTA, pelo ITAL, e reuniu um conjunto de mentores que são professores de universidades conceituadas, como a Unesp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, levando alunos para participar ao vivo de um hackathon para desenvolver modelos de negócios que podem gerar tecnologias para o setor produtivo e também o setor de distribuição, processamento de pescado, né? E assim promoveu uma competição entre os jovens para ter um olhar mais focado no mercado, além de uma vitrine de startups que já são consagradas, né? Então foi bem interessante e eu acho que a gente precisa disso. Nós precisamos aproximar o pessoal que está na universidade com o setor produtivo, com o processamento, com o mercado, com o varejo. Isso é extremamente importante. Sabes que para mim foi uma grande surpresa ver diversos estudantes lá. Eu achei sensacional eles terem essa oportunidade, né, de vivenciar esse mercado, né, que eu chamo de vida real. Eu achei fascinante, assim, queria dar os parabéns aos professores também envolvidos, que eu fiquei bem feliz por eles terem essa oportunidade. E o nosso canal, o nosso público, grande parte dele é produtor, né? E o que o Seafood pode mudar, né, a visão em relação à rotina desses produtores no teu ponto de vista? Bem interessante isso, né? Primeiro, eu acho que quando a gente conversa com o produtor sobre um assunto como rastreabilidade e bem-estar animal, às vezes ele me pergunta, mas será que vale a pena? Será que eu preciso mesmo? Às vezes eu faço um grande esforço e ninguém está valorizando. Quando ele chega numa feira como essa e quando ele encontra as empresas que estão comercializando os produtos, ele entende que sim, é importante porque tem uma cobrança e porque isso agrega valor ao produto, né? E algo interessante também é o produtor saber como o produto está sendo comercializado, né? Qual que é a embalagem, né? Quais são os formatos, o que o cliente está cobrando, né? O que o cliente deseja consumir, como ele deseja consumir.
Isso também ajuda o produtor a abrir um pouco mais a visão dele e buscar ofertar produtos com qualidade, produtos com segurança, que já é ofertado, né? Mas também com uma visão de inovação, com uma visão de ter selo, ter certificação, como forma de competitividade dentro do seu negócio, né? A gente tem que saber que a aquicultura é negócio, que produzir peixe é negócio. Não é só falar que a gente ama produzir peixe, é um negócio e tem que ser lucrativo. Então, para mim, é super importante o produtor participar. Perfeito. É esse olhar, né, a gente não pode ficar olhando só da porteira para dentro da propriedade. A gente tem que olhar para fora e entender que é um produto, né, que foi o que tu me ensinou, né, observar o animal, a tilápia, como um produto também e que vai chegar na mesa do consumidor através do filé, uma posta, uma carne moída, em diversos produtos que a gente pode ofertar. E acho super importante tu falares em rastreabilidade, porque hoje, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente está muito atento ao licenciamento ambiental, é um requisito também, a questão de bem-estar, que é o futuro da aquicultura mundial e no Brasil não vai ser diferente. Então a gente tem que estar atento, né, o pequeno produtor, os produtores atentos ao mercado, às tendências, para a gente também poder fazer pequenas mudanças e ajustes nas propriedades. Exato, e assim, a gente pode inovar dentro das pequenas propriedades sem fazer altos investimentos e sem fazer coisas gigantes. Às vezes algo simples a gente consegue levar um diferencial para esse produtor, né? Aproximar ele do cliente final, fazer um corte diferenciado, agregando valor. Então, eu acredito muito nisso, principalmente pensando no pequeno. Perfeito. Letícia, queria agradecer demais aí pelo teu tempo e por compartilhar. Eu sei que é um assunto que tu adoras falar, que é inovação e marketing, e eu adoro aprender contigo. Espero que o nosso público também tenha gostado. Até. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer. Queria, então, agradecer demais, muito obrigada. E queria dizer também para o nosso público que a gente já está também no Esquenta Fenacan, que vai ser a nossa próxima feira que nós vamos participar no mês de novembro, no dia 15, 16, 17 e 18, lá em Natal. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui na sessão. Isso aqui é feito para vocês com muito carinho, com muita responsabilidade. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com quem vocês acham que é interessante. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!